Você sente que o seu negócio não cresce como deveria? Sente também que aquele reconhecimento que deveria estar vindo na sua direção, na verdade vai para o seu concorrente e que, sinceramente, nem faz nada demais? Então esse episódio é para você. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Um prazer enorme mais uma vez ter vocês por aqui. E no Direto ao Ponto, hoje o assunto é diferencial. Eu tenho uma história muito interessante que aconteceu comigo logo no começo da minha carreira, que sim, pode ser muito útil para vocês nesse assunto. Então vamos lá, indo direto à história. Essa história aconteceu, na verdade, nos meados ali de 2015, 2016, naquele boom das hamburguerias artesanais e das cervejas artesanais, né? Esse boom que, na verdade, acabou se encontrando. E nessa época a gente atendia uma hamburgueria, né? Como eu falei no primeiro episódio, eu já fui dono de agência. Então, nessa época a gente atendia essa hamburgueria, obviamente não vou falar o nome aqui, mas a gente atendia essa hamburgueria e logo na primeira reunião ali de primeiro contato, assinatura de contrato e conversar mais, né? Ter esse briefing inicial, aconteceu esse episódio muito interessante. E como eu falei no primeiro episódio, se você não assistiu, tá em algum lugar aqui. A gente não tinha um método de trabalho muito específico, mas a agência já era bem enviesada no sentido de branding, né? A gente abria esse escopo de performance e tentava olhar para uma construção de marca. Então as nossas perguntas de briefing também tinham bem essa conotação. Então depois de perguntar, por exemplo, qual que é o produto que vende mais, qual que é o produto que vende menos, essa questão de mix, né? Qual que é o mais lucrativo, qual que é o menos lucrativo, qual que é o ticket médio, enfim. Eu peguei e soltei a seguinte pergunta, assim, qual que é o diferencial de vocês? E a dona, né, sócia na época, respondeu assim, parou pra pensar um pouco, olhou pro cardápio, olhou em volta e respondeu, nosso diferencial é essa combinação de hambúrgueres artesanais e tudo mais com cervejas artesanais, né? Essa harmonização cria uma experiência realmente diferenciada. Aí eu parei, pensei e falei, então tá bom. Né? Senti já que não me deu nenhum estalo de nada, tipo, mais ou menos. Então eu quis perguntar um pouquinho mais. Perguntei o seguinte, falei assim, olha, quanto vocês investiram mais ou menos para criar tudo isso aqui? Assim, realmente considerando tudo, assim, aluguel do lugar, os testes das pessoas, produto, tudo. Aí ela disse assim, mais ou menos uns 500 mil. Aí eu falei assim, tá bom. Então vamos imaginar o seguinte cenário. Se eu vier aqui durante um mês inteiro, pedir de tudo, sabe? Em dias diferentes, analisar a experiência, experimentar o cardápio inteiro, todas as combinações, voltar pra casa, pensar bastante e eu melhorar algumas coisas, pegar 500 mil reais, eu consigo fazer algo na mesma estrutura, na mesma proporção, com o mesmo valor? Aí ela olhou assim e falou assim, não é bem assim. Aí eu respondi, olha, é sim. Então teoricamente isso não é um diferencial muito grande ou muito forte. E, obviamente, não foi a melhor maneira de dizer isso, né? Acho que eu, no auge ali da minha juventude, tinha uns 22, 23 anos na época, não tive esse tato pra comentar isso, né? Que realmente ali era um diferencial minimamente frágil, pra não dizer outra coisa. Então, obviamente, ficou um climão chato ali e tal, depois a gente conseguiu conduzir a situação e seguimos para prestar o serviço e tudo mais. Mas esse momento, ele me marcou muito, assim, e é engraçado que cada vez que eu revejo essa história, eu tenho uma camada diferente do que eu aprendo, assim, nesse sentido de, poxa, como o diferencial realmente é uma área ainda não mapeada, que as pessoas não têm muita noção ainda da real importância disso, de como isso realmente é algo relevante e tal. E, inclusive nós profissionais, né? Não existe um solo comum para dizer, isso é aquilo e tudo mais. A gente está descobrindo muita coisa ainda. E essas coisas que eu descobri é justamente o que eu quero compartilhar com vocês, tá? Acho que em primeira instância, eu queria dizer que eu descobri assim, percebi logo de cara que, caramba, diferencial não é um acessório, ele é um pilar essencial de qualquer negócio e de qualquer marca. E quanto mais o tempo vai passando, mais eu vejo que essa briga por atenção e tudo mais eu vejo que isso é cada vez mais verdade, assim, mais essa estaca vai mais fundo no chão. Porque, pessoal, sendo bem sincero, como eu sempre falo aqui, o branding, ele é naturalmente um jogo de percepção. Envolve negócio, envolve oferta, envolve comunicação, envolve muita coisa. Mas é um jogo de percepção. Então, não necessariamente atributos operacionais, mecânicos e físicos, eles vão modelar essa percepção, né? A gente vive muito hoje numa época de exagero, né? A gente tá sempre quantificando as coisas e comparando o que é melhor e o que não é. Só que
antes de chegar nessa etapa, tem aquela etapa que a gente percebe as coisas. Tipo assim, você bate o olho em coisas que até você conhece ou que não conhece e você julga de cara, assim, isso aqui parece com tal coisa, logo é melhor, pior, quero, não quero. E isso acontece em frações de segundo, tá? E é muito importante ter isso em mente quando a gente vai criar uma marca, criar um negócio hoje em dia. Porque, sendo bem sincero com vocês, não adianta de nada a ideia ser extremamente poderosa, extremamente disruptiva, ou realmente ter o seu valor, ser legal, valer a pena ser aplicada. Não vale de nada você ter isso se você não conseguir modelar a percepção dos terceiros, das pessoas, para ver esse valor, sabe? Não vai adiantar de nada, sabe? Vai ser literalmente chovendo molhado. E isso é triste, é difícil, é complicado, mas é uma verdade, é um fato. Não dá mais pra gente negar isso, sabe? Esse exemplo da hamburgueria era isso, assim. A pessoa tinha uma clara convicção na mente de que hambúrgueres artesanais mais cervejas artesanais daria uma combinação perfeita que deixaria a hamburgueria dela lotada. Só que o tempo foi mostrando que não é o suficiente. Eu acho que depois que o hype foi passando, ali depois que ela sobreviveu o primeiro ano e tudo mais, já começaram a aparecer os outros problemas. Então assim, perdeu um pouco desse digamos assim, dessa chama do hype da novidade, assim, sabe? Esse calor, essa euforia da novidade. Hamburguerias e cervejas artesanais se tornaram algo comum, então, assim, parou de ter esse apelo. Logo, uma oferta parou também de ter performance, né? E você começa naturalmente, né? Começa a surgir um certo desespero ali por, meu Deus, a performance tá caindo, só cai, o que acontece e tal. E você já entra naquela armadilha, na tentação de ter que ser mais persuasivo no sentido de narrativa, forçar algumas ideias, ofertas muito agressivas. E isso não é bom. Então, todos esses fatos, eles demonstram essa fragilidade que não ter um diferencial causa no seu negócio. E não me entendam mal, o mundo vai continuar tendo novas hamburguerias, novas padarias, tudo isso que vira commodity, vira senso comum muito rápido. Mas a gente não pode se dar o luxo de achar, digamos assim, que essa aleatoriedade vai estar sempre na nossa direção. Então, ter essa ideia desde o princípio de que o diferencial não é um acessório, e sim um pilar essencial de qualquer negócio, qualquer marca, tem que estar na sua mente o tempo todo, na verdade, quando você começa isso, né? Esse tem que ser o seu filtro inicial, fazer parte do seu primeiro passo ali, no sentido de, olha, tem essa ideia de marca de negócio, isso realmente é um diferencial a partir do momento que isso entrar no mercado? Começar uma marca hoje em dia não tem que partir só de você, sabe? Você como gestor de marca de negócio, você tem que estar olhando pro mercado e ver as suas chances de sucesso, tá? Antes até de começar. Então assim, a gente fala muito sobre começar rápido, testar tudo mais, mas caramba, um tempinho ali, um dia que você gasta olhando pro mercado, tanto digitalmente quanto analogicamente andando na rua e vendo, vai fazer uma diferença absurda no seu dia a dia no futuro. Então, de novo, o diferencial não é um acessório, ele é um pilar essencial. Você tem que ter isso em mente desde o dia zero, na verdade, tá? Então, isso é uma coisa que eu percebi logo de primeira instância, assim, falei, caramba, as pessoas isso não tá tanto no senso comum, assim, dos empresários, dos empreendedores. Eles têm a noção de uma grande ideia, mas eles nem sabem se isso vai ter contraste no mundo ou não. Eles veem valor naquilo, obviamente, mas eles não pensam em como transmitir aquele valor para as pessoas. Só que as pessoas vão perceber isso. É só dar uma olhadinha no mundo, por exemplo, assim, quantos negócios, às vezes nem só fora de timing, mas quando foi feito depois de uma outra forma, deu certo. Por exemplo, hoje a gente tem o TikTok, né, o Snapchat e tudo mais, e a gente vê isso como sucesso, já entrou no uso público e tudo mais, já virou um negócio, uma marca sólida, mas se a gente for parar pra pensar, o Vine era a mesma coisa. Ele era a primeira plataforma ali de conteúdo em vídeo vertical, que inclusive tinha essa mesma estética, né, de humor, muitas daquelas novelinhas, assim, de humor e tudo mais. Então, assim, só que não deu certo. Eles não conseguiram se monetizar, eles não conseguiram ter esse apelo popular e tudo mais. Mas, basicamente, fundamentalmente, é a mesma ideia, sabe? Só que eles não conseguiram modelar essa percepção e o Snapchat naquela época com aquela narrativa de que some em 24 horas e tudo mais, e o TikTok agora, né, com essa questão mais de entretenimento, micro conteúdo focado em vídeo, eles conseguiram. Então, assim, de novo, ter esse diferencial muito claro desde o início, ele faz toda a diferença.
E outro ponto muito importante também que eu percebi, na verdade, era como o diferencial, ele não é necessariamente uma bala de prata. Você tem ele e bum, acabou, né? Já era, temos. Esse diferencial é forte, que é mais durável, que conversa mais com o seu código de marca ali, ele normalmente ele tem vários elementos, né? Ele é uma composição de várias coisas. Na primeira etapa, a gente falou muito sobre essa questão assim da ideia diferenciadora, né? O Guilherme Sebastiani da Brandster, ele tem muito esse conceito, né, das ideias diferenciadoras, esse core, esse primeira faísca que cria diferenciação. Isso é extremamente importante, mas existem outros elementos. Elementos mercadológicos, por exemplo, no sentido de que existe já uma categoria de mercado para receber essa ideia? Pelo sim ou pelo não, na verdade. Vale a pena, sabe? Já tem um outro player ali que domina esse espaço? Então sim, e se não tem, vale a pena? E de fato, né, a gente vai ter que gastar muito tempo e muita energia educando as pessoas desse valor? Então todas essas perguntas você tem que se perguntar, porque na hora do dia a dia, como eu falei no primeiro episódio, um negócio e uma marca, ele vive dos seus triunfos, mas acontece no dia a dia, na rotina. Então se você tiver que responder todas essas perguntas numa rotina, no meio da correria, você vai se perder, você vai acabar indo pra mesmice, você vai acabar fazendo as coisas extremamente parecidas e vai ficar morno. Não tem como. Então tentar identificar esses elementos, né? Mercadológicos, sociais, comportamentais. Então ver tudo isso, sabe? De novo, peguei o exemplo do Vine. Essa questão de mercado, poxa, ainda não era o momento, sabe? A internet mobile era muito ruim naquele momento ainda. O público não estava tão acostumado a consumir vídeo em formato mobile, né? Que já entra na parte de comportamento. Essa parte psicológica também. Não era muito normal ainda comprar via mobile, sabe? Clicar em anúncio e tudo mais. Então, o uso do mobile naquela época, todo esse contexto influenciava no sentido de que, talvez ou não vai dar certo ou vai demorar mais tempo para dar certo. Né? No caso, se eles tivessem insistido, provavelmente, com mais dinheiro, com um monte de coisa, quem sabe teria dado certo, né? Então, ter essa ideia, né? Um diferencial, ele não é uma bala de prata. Ele tem várias etapas, vários elementos, ele é uma engrenagem com muitas outras pequenas engrenagens dentro. Então, tenham isso em mente, assim, olhem para fora, testem a sua ideia, coloque a sua ideia diferenciadora, o seu conceito de valor à prova, nem que seja de maneira, digamos assim, mental. Olha para o mercado e testa. Olha e fala, putz, faz sentido? Olhando para o mercado, faz sentido? Olhando para as pessoas, faz sentido? E até quando você for testar no mundo real, assim, já testa com esses filtros. Tenta perguntar, fala assim, caramba, o que você acha disso em relação a isso? Você sente diferença? Você percebe diferença? Então, cara, mais uma vez, é possível, mesmo dentro do commodity, é possível inovar nesse sentido, né? Criar uma ideia, lapidar uma ideia diferenciadora e envelopar ela com outros elementos para esse contraste estar sempre vivo, estar sempre, né, em contraste. Então isso é algo assim essencial quando o quesito é diferencial. E o terceiro elemento, porém não menos importante, é que esse diferencial ele tem que fazer sentido com você e com a sua marca. Ele tem que fazer sentido com esse código, digamos assim, natural que você tem. Ele não pode ser algo só numa linha tática, por exemplo, né, que você muda o tempo todo e conforme a tendência e conforme o contexto, né? Quanto mais ele faz parte dessa sua individualidade, melhor. Então, eu dei o exemplo aí das hamburguerias, por exemplo. Vamos dizer assim que, pegando isso como exemplo mais uma vez, vamos dizer assim que você tem, você ali dentro da sua paixão por hambúrgueres, vamos dizer assim, você curta muito fazer hambúrguer só com carne de porco. Então, por exemplo, puta, cara, eu gosto, é uma coisa que me dá essa paixão, eu curto e curiosidade, ficar fazendo vários testes, várias coisas. Caramba, se você de repente lançar uma hamburgueria que só faz hambúrguer com carne de porco, com vários blends de carne de porco, caramba, isso já é um diferencial legal, sabe? Eu, pelo menos, só conheço uma aqui em São Paulo que não é nem hamburgueria, né? É um restaurante que só tem carne de porco e tal. Então é um diferencial forte, assim, por enquanto as pessoas não fazem muito isso. É audacioso, né? Assim, nesse sentido. E, cara, é algo que você consegue manter no longo prazo, assim, sabe? Se você quiser testar sempre novas receitas, novas campanhas, novos conceitos, assim, sempre vai fazer muito sentido com a sua essência. Então, assim, esse diferencial, ele vai estar sempre mais perto da gestão e longe do tático.
sabe? Na verdade, quanto mais perto ele estiver da gestão, mais ele alimenta estrategicamente, né? Mais ele alimenta a tática, porque sempre vai ser sempre muito verdadeiro. Inclusive, quando entra concorrente nesse mesmo segmento que você, vamos imaginar que alguém tenta copiar essa hamburgueria aí de carne de porco, por exemplo. Se ela tentar fazer isso, primeiramente ela vai encontrar alguém já pioneiro, alguém que chegou primeiro e alguém que tem muita verdade no que fala, sabe? Vai ser muito difícil essa briga, sabe? Por mais que ela faça briga por preço e tudo mais, acaba sendo muito difícil. O consciente coletivo ali já tá otimizado para aquela primeira, porque já viu diversos tipos de campanha, diversos tipos de formato para a mesma mensagem, né? Pô, a gente é desse jeito, nosso valor é esse, tudo mais. Então, é muito importante ter tudo isso englobado quando o assunto é diferencial, né? Primeiro, não é um acessório, é um pilar essencial. Segundo, não é uma bala de prata. Nesse sentido, tem os seus elementos. E terceiro, quanto mais próximo tiver da sua individualidade esse diferencial, melhor. Tenham isso em mente, pessoal, porque o jogo do diferencial, ele tá sempre balançando, é sempre muito difícil. Eu mesmo, assim, me pego, quando eu acho que eu tô fazendo algo muito diferente, tanto pra mim quanto pro cliente, eu me pego, às vezes, enviesado, me pego, tipo assim, também, às vezes por cansaço, por correria e tudo mais, meio que já com uma pressa, uma certa ansiedade de jogar aquilo logo naquela direção, sabe? Ou até julgando demais, achando que não é o diferencial, mas a verdade é querendo enxugar o gelo, assim, sabe? Trabalhar com diferencial é algo muito importante, mas tem aquele lance da moderação também, assim, sabe? A gente não pode querer ser morno, mas também não pode querer ser muito diferente a ponto de ser estranho. Esse velho jogo do equilíbrio entre parecer uma novidade, né, mas não parecer estranho demais. Ter esse equilíbrio. Então tenham isso em mente quando vocês forem sempre pensar na gestão dos negócios de vocês e nas marcas de vocês. Acho que por hoje é isso. Conseguimos extrair bastante coisas interessantes aqui dessa história. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não se esqueçam de, cara, de verdade, interagir com a gente aqui. Deixa nos comentários o que você achou, se você gostou, não gostou, tem uma opinião, tem uma história parecida. Vamos continuar essa conversa nos comentários, tá bom? É sempre muito importante aqui pra mim. E se essa conversa fez sentido pra você ou pra alguém que você conhece, passa esse vídeo pra frente. Com certeza tem alguém precisando, algum eu presa precisando ouvir isso por aí. Tá bom? Foi um prazer e até a próxima, pessoal!